Nós estamos ansiosos para ouvir o discurso do irmão Anthony Morris. O tema dele é: temos muito trabalho para fazer. Foi muito bom ver a empolgação de vocês aqui quando ouviram o anúncio sobre o novo Betel de Ramapo. E tenho certeza que os milhares de irmãos conectados ficaram empolgados também. Depois vocês viram vídeos sobre todas as construções que estão em andamento ao redor do mundo. Tudo isso é muito interessante. Mas se alguém considerar isso do ponto de vista humano, imperfeito, não do ponto de vista espiritual, vai dizer: mas faz pouco tempo que nós dedicamos os Betéis de Warwick e de Walkill. Agora, de novo, mais uma obra? Nós sabemos que a nossa obra mais importante é a pregação. É por isso que vamos fazer mais um Betel, por causa da pregação. Para apoiarmos a pregação e continuarmos a alimentar as preciosas ovelhas de Jeová do jeito que Ele quer, precisamos dessas construções. Jeová quer deixar isso bem claro. E no broadcast de janeiro, todos vão ficar sabendo disso. Lembrem-se, temos muito trabalho para fazer. Ponto final. Então, é isso. Olha, não me peçam para tirar férias. Meus amigos do corpo governante, eu sei que vocês precisam de um tempinho para descansar. Não se sintam mal por isso. Nós temos muitos dias de férias. Mas como vamos tirar férias com tanto trabalho para fazer? Tentem descansar quando possível. Jeová quer isso, mas tem muito trabalho pela frente. Ainda bem. Para saber qual deve ser a atitude correta para com o trabalho, abram a Bíblia em João, capítulo 5. Todos nós conhecemos muito bem esse texto, principalmente os que estão aqui na assistência em Newburgh, que já servem fielmente a Jeová há décadas. Nós damos muito valor ao serviço de vocês, e com certeza Jeová também. Antes do programa, eu conversei com muitos de vocês que estão aqui, irmãos e irmãs maravilhosos, esforçados, que já servem no circuito há décadas. Aqui vemos Jesus, João capítulo 5, encarando os líderes religiosos críticos que o perseguiam por ele ter feito curas no sábado. O que nos interessa é o que ele disse para eles no versículo 17. Meu Pai está trabalhando até agora, e eu estou trabalhando. A pessoa que mais trabalha nesse universo é Jeová, e Jesus Cristo trabalha com ele. Jeová é trabalhador e seus servos têm que ser trabalhadores também. É isso que ele espera, e é um prazer servir ao verdadeiro Deus e trabalhar. Outro texto que conhecemos bem, 1 Coríntios capítulo 15, mostra a atitude que devemos ter quando o assunto é trabalho, já que temos bastante para fazer. E Jeová cuida para que tenhamos bastante trabalho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e notem, tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Temos bastante para fazer na obra do Senhor. Quando estamos fazendo esse trabalho, e isso é fundamental, quando estamos envolvidos nele, seja na pregação, seja em outras designações, se servimos em Betel ou na construção, queremos ter a atitude correta. Vamos ler Romanos, capítulo 12. O povo de Deus como um todo se esforça para fazer o que diz esse texto, mas cada um de nós, individualmente, deve seguir esse conselho e ter a atitude correta ou pedir a Deus, caso não a tenha no momento. Romanos, capítulo 12. É isso que os cristãos devem fazer quando trabalham para Jeová. Versículo 11. Sejam diligentes, não preguiçosos. Viram? Jeová não gosta de preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito. Nós temos que ter essa atitude, nos envolver,
trabalhar como escravos para Jeová. Jeová valoriza pessoas diligentes, pessoas esforçadas. É isso que Ele quer de cada um de nós. Com todos os anúncios e os vídeos sobre construções em andamento, eu pensei em mostrar uma coisa para vocês. É algo muito especial para mim, e eu trago aqui comigo. Espero que vocês consigam ver. Talvez a câmera possa mostrar aqui onde diz Alvará de Construção. Esse documento é muito importante para mim pessoalmente, porque como mostraram alguns vídeos, nós estávamos em Tuxedo antes do início da construção em Warwick e tinha muito trabalho de preparação sendo feito, enquanto esperávamos o dia em que receberíamos permissão para começar a construir. Os irmãos do corpo governante se esforçavam para visitar os trabalhadores, sempre usando coletes refletivos, e faziam discursos encorajadores. Acho que essa foi a única vez que eu fiz um discurso usando um colete. Esse foi um dia especial, porque tudo estava indo bem entre nós e as autoridades. Elas gostavam de nós. Mas eu notei que num dos vídeos, o Zen usou a expressão colocar a mão na massa. Mas eu falo botar a mão na massa. Na terra do Zen, eles falam um pouco diferente da minha terra. Mas não tem problema. Não vamos brigar por isso. O sentido é o mesmo. Desculpe a brincadeira, Zen. Nós apreciamos o seu bom trabalho. Mas para qualquer pessoa que esteja envolvida com construção, e eu sei que tem vários irmãos aqui que faziam parte da antiga Comissão Regional de Construção, todos esforçados, é sempre algo especial trabalhar em projetos da organização. Bom, naquele dia específico, tinha muitas outras coisas acontecendo. Eu estava lá, era o dia 26 de julho, dá para ver a data aqui no canto. Era uma sexta-feira, no ano de 2013, já faz alguns anos. Eu tinha visitado alguns irmãos e ia dar um discurso à 1h30 da tarde. 2 horas antes, mais ou menos 11h30, eles conseguiram o alvará de construção. Os irmãos da comissão de projeto de construção, irmãos que nós amamos muito e suas esposas, chegaram para mim e pediram para eu dar o anúncio. Eu pensei, olha só, bem na hora. E que honra eu tenho de anunciar que agora eles podem botar a mão na massa. Então eu disse algumas palavras de encorajamento. Sabe que não faz mal um humano receber algum crédito de vez em quando. Foi muito emocionante. Os que estavam lá ainda se lembram disso, porque o Espírito de Jeová estava conosco e os irmãos eram trabalhadores fervorosos no Espírito. Quando eu dei o anúncio, foi impressionante. Os irmãos ali ficaram tão felizes que começaram a aplaudir. Mas não tinha nada a ver comigo. Era porque eles iam poder começar a construir. Eles estavam empolgados. Eu consegui sair de lá de fininho, sem ser notado. Tamanha era a empolgação deles por causa da permissão para construir. Bom, está chegando o dia de construir Ramapo, se isso for da vontade de Jeová. O vídeo mostrou que os irmãos não veem a hora, mas é essa atitude que glorifica Jeová, quando os irmãos trabalham duro. E nós temos que manter essa atitude. Mas, de vez em quando, alguns que não têm mentalidade espiritual, talvez digam, vocês acreditam que o fim está chegando? Então, por que estão fazendo tudo isso? Se o fim está mesmo bem perto, para que isso? Bom, o fim vai chegar quando Jeová estiver satisfeito com a pregação. Mas tem algo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7, que nós não podemos esquecer. Eu notei que o irmão Bob mencionou alguma coisa sobre isso na oração inicial. É claro que não gravamos as orações para o programa de janeiro, mas o irmão Bob tocou nesse ponto. E Jeová diz para não ficarmos preocupados com o futuro, mas nos manter ocupados, fazendo a vontade dele.
É muito interessante o que diz o capítulo 7, versículos 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando firmemente os 4 ventos da terra, de modo que nenhum vento pudesse soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subir do nascente, com o selo do Deus vivente. E ele gritou em alta voz para os 4 anjos aos quais havia sido concedido fazer dano à terra e ao mar. Ele disse bem alto: não façam dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até termos selado na testa os escravos do nosso Deus. Alguns cristãos ungidos precisam receber um selo final antes de morrer, e muitos deles morrem durante os últimos dias. Mas isso aqui vai acontecer pouco antes de Jeová colocar no coração dos governos o desejo de destruir Babilônia. Nessa ocasião, todos os ungidos que ainda estiverem na terra, os verdadeiros discípulos ungidos de Cristo, vão receber a selagem final. É isso que vai acontecer. Depois disso, vai começar a grande tribulação. E se você estiver por dentro das notícias, se tiver estômago para assistir, sabe o que está acontecendo. O fim está muito perto, não tem como negar. Nós não vemos a hora de isso acontecer. A grande tribulação está chegando. Mas enquanto esperamos, queremos ver as coisas do ponto de vista de Jeová e esperar com paciência. Eu sei que aqui na assistência em Newburgh, tem muitos irmãos e irmãs que já estão servindo a Jeová por muitos anos. Eu gostaria de mencionar alguns pontos dessa sentinela de 1977. Ela contém informações muito interessantes. As coisas que ela diz sobre o tempo do fim ainda são válidas. Ela mostra onde estamos na corrente do tempo. É claro que o artigo não é inspirado, mas o Espírito de Jeová estava ajudando os escritores. E o que diz aqui era verdade e ainda é hoje. Vejam que a sentinela de 1º de julho de 1977 disse nas páginas 400 e 401. Começando no parágrafo 17. O fim não virá só porque nós achamos que já é a data devida para ele, ou porque achamos que nosso território já foi bem trabalhado. Virá quando Jeová tiver executado a grande obra da pregação do reino, ao ponto em que ele quer. E então trará a grande tribulação. Vejam agora, isso em 77. Até então, há trabalho a fazer. E nós, como testemunhas de Jeová, fomos designados para fazê-lo. A chegada da grande tribulação deve encontrar a obra de pregação no auge do seu progresso, no ápice do seu impulso em toda a terra. A chegada do Senhor Jesus para executar o julgamento virá como completa surpresa, até mesmo para o povo de Jeová. Pois, sem dúvida, o encontrará no tempo da atividade mais intensa. Pense nisso. Você já esteve mais ocupado do que hoje, desde que aprendeu a verdade? Sem dúvida, nós estamos mais ocupados do que nunca. É impressionante como o escravo já tinha atitude correta em 1977. E naquela época, pelo menos alguns irmãos achavam que o fim viria em 1975. E vejam o crescimento que tivemos desde então. Nos anos 70, já havia uns 2 milhões de testemunhas de Jeová. Hoje estamos chegando a 9 milhões. Em conclusão, eu gostaria de ler esse ponto importante na mesma sentinela. A progressista Sociedade Teocrática de Jeová estará em pleno funcionamento, como organização que avança até a própria grande tribulação. Quando houve algumas mudanças nas comissões de construção, eu disse para os irmãos que o trabalho que eles estão fazendo é uma preparação para o novo mundo. Vocês vão continuar depois do Armagedon. Então, continuem trabalhando e treinando outros.
A sentinela continua: pois a adoração de Deus com espírito e verdade é positiva, entusiástica, animada e progressiva. E fez essa declaração importante: são cada vez mais os setores da Terra, em países ocidentais, no Oriente e em outra parte, que agora recebem um testemunho cabal. E quem sabe até onde as gloriosas boas novas ainda serão proclamadas antes de vir o fim. Deus sabe. Ouçam o som das boas novas sendo pregadas em toda a terra habitada, nas partes mais distantes da terra. Então, vamos pedir a Jeová que continue a nos dar forças para continuar adorando a Ele com espírito e verdade, entusiasmo e zelo, porque temos muito trabalho para fazer. Obrigado, irmão Morris. Como dizem em 1 das Crônicas 28:10, nós seremos corajosos e começaremos a obra. Mas agora a pergunta é: o que temos a temer? O irmão Mark Sanderson vai responder essa pergunta para nós. Em Apocalipse 12:17, a Bíblia deixa claro que todos os do povo de Deus, cada um de vocês aqui neste local, e cada servo de Deus ao redor da terra que apoia os ungidos de Jeová, estão numa guerra. Leiam isso comigo aqui em Apocalipse 12:17. Diz assim: então o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. Mas o que isso quer dizer? Como diria o nosso querido irmão Morris, não se preocupem, as coisas só vão piorar. Bom, se estamos numa guerra espiritual, o que podemos esperar? Toda guerra traz muito ódio. É por isso que Jesus deixou claro que seus seguidores não seriam apenas desprezados. Mas o que ele disse? Leiam comigo Mateus 24:9. Mateus 24:9. Jesus disse: então as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então, o que podemos esperar? Esperamos ser odiados por todos. Jesus disse todas as nações, não só a Eritreia, não só a Rússia, mas todas as nações. Mas tem mais uma coisa que podemos esperar numa guerra. Tem uma frase muito famosa que diz: a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E foi isso que Jesus alertou que aconteceria com o povo de Deus. Vamos ler. Mateus, capítulo 5. Mateus 5:11, Jesus disse: felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem, e olhem só, e mentindo, dizem todo tipo de coisas más contra vocês, por minha causa. Irmãos, qual é o ponto? Nós estamos numa guerra e esperamos ser odiados por todas as nações. E como Jesus disse, podemos esperar que as pessoas digam todo tipo de coisas más contra nós. Bom, com isso em mente, é bom nos perguntarmos: o que temos a temer? O famoso político Franklin Roosevelt disse: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Ele não está totalmente certo, mas com certeza tem um pouco de verdade no que ele disse.
O medo é uma arma poderosa nas mãos do nosso grande inimigo, Satanás, o diabo. Ele vai usar essa arma contra nós. E qual é o perigo? Irmãos, quando estamos com medo ou aterrorizados, podemos ser facilmente controlados por nossos inimigos. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro aqui em Hebreus, capítulo 2. Leiam comigo, por favor. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele disse: Portanto, visto que as crianças são sangue e carne, ele também se tornou sangue e carne para que, pela sua morte, notem, pela sua morte, reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo, e para que ele fizesse o quê? Libertasse a todos os que, por medo da morte, passaram a vida toda sujeitos à escravidão. O apóstolo Paulo glorificou a Jeová pelo sacrifício de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que todos os que exercessem fé no sacrifício de Jesus Cristo seriam libertados. Mas libertados do quê? Como Paulo disse, da escravidão ao medo da morte. Por que isso é significativo? As pessoas que têm medo da morte estão sempre com medo. Por isso, elas podem ser facilmente controladas. Vejam, por exemplo, o que aconteceu no julgamento de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial. Vários nazistas que tinham feito coisas horríveis foram levados a julgamento. Quando perguntaram para essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, por que vocês fizeram essas coisas horríveis? O que elas disseram? Nós não tivemos escolha. Se não obedecêssemos, eles nos matariam. Aquelas pessoas podiam ser manipuladas, controladas. Elas podiam até ser induzidas a fazer todo tipo de maldade por estarem com medo. Quando temos total confiança no nosso maravilhoso Deus, Jeová, e quando confiamos plenamente no sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, podemos fazer o que o apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses, capítulo 1. Vamos ler? Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Paulo disse: sem se deixar intimidar em nada por seus oponentes. Isso, em si, é para eles prova de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso vem de Deus. Viram, irmãos? Confiar em Jeová e no sacrifício de resgate de Cristo pode nos libertar. Por isso, nós não temos medo dos que estão contra nós. Mas outra coisa que pode nos ajudar a vencer o medo da perseguição é nos lembrar de uma coisa muito importante. Temos que nos lembrar que Jeová não vai deixar nossos inimigos irem longe demais. Todos nós nos lembramos o que diz 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo disse: não sobreveio a vocês nenhuma tentação a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída, para que a possam suportar. Essa é uma promessa do nosso Deus, Jeová. Ele não vai deixar nossos inimigos irem longe demais. Uma gravura bem conhecida, de um livro escrito nos anos 1600, mostra um caminho que leva até certo lugar. E nos dois lados do caminho tem leões. A legenda da gravura diz: os leões estavam acorrentados, mas o homem não via as correntes.
Qual é o ponto? Podemos encontrar leões ao longo do caminho na nossa jornada para o novo mundo. Mas do que temos que nos lembrar? Que cada um desses leões está acorrentado. E nós também temos que olhar, não para os leões, irmãos, mas para as correntes. E quando nos lembramos que Jeová nos ama, que Ele ama seu povo, e que nunca vai permitir que Satanás e seus apoiadores façam qualquer coisa que nos cause dano permanente, o medo que temos dos que nos perseguem começa a diminuir. Quando você vir o leão, lembre-se, não olhe para ele, olhe para a corrente. Então, irmãos, de novo a pergunta: o que então temos a temer? A Bíblia diz, está aqui no Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. Diz assim: o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem as suas ordens revelam bom entendimento. Seu louvor dura para sempre. Bom, é isso que temos que temer. Temos que ter um temor saudável do nosso maravilhoso Deus Jeová. Esse medo saudável de desagradar ao Deus Todo-Poderoso do universo é o que deve nos guiar. Ele nos mostra o caminho, Ele nos diz o que precisamos fazer. Não importa quanta oposição tenhamos que enfrentar, não importa como vai ser essa oposição. Se formos homens e mulheres que temem a Deus, vamos saber exatamente o que precisamos fazer. Não concordam? Irmãos, isso não é só teoria. Nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo são provas vivas do que acabamos de considerar. Vejam no vídeo a seguir comentários sinceros de irmãos e irmãs da Rússia que foram perseguidos. E vejam por que não temos nenhum motivo para ter medo da perseguição. Eu fiquei horrorizada quando policiais mascarados arrombaram 2 portas e invadiram a casa onde estávamos fazendo a reunião. Foi tudo muito rápido. O barulho era muito alto e eles gritaram para nós: todo mundo para o chão. Eu fiquei com muito medo quando eles me algemaram, me colocaram dentro da viatura e me levaram para a prisão. Eu fiquei com medo porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar ali e o que ia acontecer. Quando eu estava sendo interrogada, eu fiquei com medo de não ser fiel a Jeová e decepcionar os irmãos. Quando eu fui levado pelos policiais, o que mais me deixou com medo foi não saber o que ia acontecer na prisão, não saber como agir e não saber como iam me tratar lá. Quando um dos policiais começou a contar como a vida atrás das grades era dura, eu imaginei que tinha um anjo ali, atrás daquele policial, igualzinho ao anjo que estava ajudando Daniel. Isso me ajudou a ficar calmo e a não entrar em pânico ou em desespero. Foi assim que Jeová me ajudou. Quando eu saí da minha primeira audiência, os irmãos quiseram me mostrar que me amavam e me apoiavam. Então eles começaram a aplaudir. Aquilo foi muito encorajador para mim. Orações sinceras e fervorosas a Jeová me ajudaram a lidar com meus medos. Isaías 30:15 me ajudou muito. Eu percebi que confiar em Jeová e ter paz mental são as coisas mais importantes agora. Depois que eu entendi isso, tudo ficou mais fácil. Nós pegamos o elevador e descemos para o primeiro andar. Quando chegamos lá, vi que tinha um monte de irmãos e irmãs esperando, e todos começaram a bater palmas. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito emocionado e com um nó na garganta. Eu senti como se tivesse asas. Era como se fosse uma nuvem tão grande de testemunhas. Eu orei a Jeová pedindo calma, coragem, sabedoria
e que ele me ajudasse a não sujar o nome santo dele. Quase na mesma hora, a paz de Deus veio sobre mim e eu fiquei calma. Aqueles sentimentos ruins não desapareceram, mas eu não estava mais com medo. Mesmo com medo, eu e minha esposa tentávamos sair para pregar todos os dias. Quando você se concentra em ajudar outros em vez de em si mesmo, o medo vai embora. Uma coisa que me ajudou a lidar com o medo foi a esperança. Ver as coisas com os olhos de Jeová, tentar ver lá na frente e entender que esse não é o fim da situação, mas é apenas uma fase difícil que a gente pode suportar. A letra de um clipe me ajudou a lidar com o medo. Vou viver um dia por vez com Jeová sempre ao meu lado, e um dia a mais sentindo a paz. Eu percebi que era importante resolver os problemas à medida que eles apareciam, e não ficar me preocupando com o que talvez nunca acontecesse. O medo é uma coisa interessante. Tecnicamente, o medo pode estar dentro de alguém e ninguém precisa ter vergonha de sentir medo. Mas a pergunta é: você consegue vencer ou controlar esse medo? Consegue fazer com que ele não tome conta de você? Quando eu começava a ficar com medo, eu orava. Eu orava para Jeová me dar coragem e ajudar a não ter medo de nada nem de ninguém. Eu continuo dizendo para mim mesmo: Félix, não tenha medo de nada nem de ninguém. Tema somente a Jeová. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu fico muito feliz com todo o cuidado de vocês, todas as suas cartas e todas as suas orações. Muito obrigado mesmo. Estou tentando fazer o meu melhor, tentando servir a Jeová da melhor forma possível. Eu vou fazer isso para sempre. Irmãos e irmãs, nós sabemos que nós também vamos ser perseguidos. Vamos confiar em Jeová e vencer o medo dos que se opõem a nós. Vamos confiar de que qualquer leão no nosso caminho está acorrentado. Olhem para as correntes, não para os leões. Vamos ser sempre guiados pelo temor que temos a Jeová. Vocês estão determinados a não temer nada, a não ser o nosso maravilhoso Deus, Jeová? Então eu pergunto, o que temos a temer? Muito obrigado por responder tão bem essa pergunta sobre o medo. Agora vamos dar atenção ao discurso do irmão Geoffrey Jackson, que tem um tema muito curioso. Você está totalmente sóbrio? Pela hora, eu acho que sim. Você está totalmente sóbrio? Eu sei o que você está pensando. Sério? É isso mesmo? A resposta é óbvia, não é? Já estamos nesse salão de assembleias há horas e não tem nenhuma bebida aqui. Então parece que essa pergunta não faz muito sentido, não é? Mas antes de ignorar totalmente essa pergunta, pense, será que ela poderia ter outro sentido? Um sentido figurado? A resposta é sim. Se nós dermos uma olhada no texto original das escrituras gregas cristãs, vemos que a expressão que literalmente significa estar sóbrio aparece várias vezes. Mas nas escrituras gregas cristãs da tradução do Novo Mundo, essa expressão não foi traduzida como estar sóbrio.
Vamos ver um exemplo? Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Se estiver usando um celular ou um tablet, você também pode dar uma olhada na interlinear do reino, em inglês, se quiser verificar isso. Em 1 Pedro 1,13, na primeira parte desse versículo, diz assim: Por isso, preparem a mente para a atividade. Mantenham inteiramente os sentidos. A expressão grega aqui poderia ser traduzida como sendo sóbrios perfeitamente. Mas notem que nós traduzimos essa expressão como mantenham inteiramente os sentidos. Isso levanta uma pergunta interessante. Por que a Comissão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia não usou estar sóbrio ou estar totalmente sóbrio? Para responder a essa pergunta, pense na sua reação ao ouvir o tema desse discurso. Seja sincero, quando você ouviu "você está totalmente sóbrio", no que você pensou? No efeito de álcool, não é? Mas na maioria das vezes que essa expressão aparece nas escrituras gregas cristãs, ela não está falando especificamente sobre evitar o álcool ou ficar embriagado. Na verdade, ela tem um sentido figurado, que é mais amplo. Então, para seguirmos a orientação de estar sóbrios, nós precisamos saber o que a Bíblia quer dizer quando usa essa expressão. O que está envolvido? O que nós vamos fazer agora é considerar brevemente 4 maneiras em que essa expressão, estar sóbrios, aparece na tradução do Novo Mundo. E, ao analisarmos como essa expressão foi traduzida, vamos entender o que estar sóbrios realmente significa em vários contextos. Então vamos começar. Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Lembrando que 1 Timóteo, capítulo 3, fala sobre as qualificações dos superintendentes e também menciona o que as irmãs devem fazer. Nos versículos 2 e 11, em grego, nós não vamos ler, só dar uma olhada, aparece a expressão estar sóbrio, e você pode ver isso na interlinear do reino. Mas como ela foi traduzida? A palavra sóbrio não está aí. A expressão que aparece é moderado nos hábitos. Mas por que os irmãos traduziram assim? Porque, embora essa expressão pudesse se referir a não estar embriagado, ela tem um sentido mais amplo de se tomar boas decisões, como, por exemplo, sobre o que falar, como agir, ou o que devemos escolher como diversão. Significa não exagerar e ser equilibrado em nossos pensamentos e em nossas opiniões. Tudo isso está envolvido nesse sentido figurado da expressão ser moderado nos hábitos. Como exemplo, vamos ver outro versículo na Bíblia para entender o que está envolvido em não exagerar. Agora vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Essa expressão, estar sóbrio, não aparece no grego, mas esse versículo nos indica o que está envolvido em ser moderado nos hábitos. O versículo 31 diz: os que fazem uso do mundo como quem não o usa plenamente. O que isso quer dizer? Talvez a seguinte ilustração possa nos ajudar a entender. Imagine uma pessoa que está com fome e quer colher maçãs de uma árvore. Uma pessoa equilibrada e que não exagera ficaria satisfeita, pegando maçãs suficientes para matar sua fome. Ou talvez pegando algumas maçãs para poder levar para casa. Mas uma pessoa que usa a árvore plenamente é o tipo de pessoa que, mesmo pegando todas as maçãs que pode, muito mais do que vai usar, vai atrás da última maçã lá em cima. Ela quer aquela maçã a todo custo, mesmo que envolva algum risco. Então, quando o apóstolo Paulo disse sobre inspiração para não usarmos o mundo plenamente, podemos dizer, simbolicamente, que é exatamente como essa ilustração. Não tentar aproveitar tudo desse mundo. Que tipo de fruta, por assim dizer,
podemos nos sentir tentados a pegar. Hoje temos muitas oportunidades para educação, diversão, entretenimento, viagens, férias, emprego e negócios. Estamos mesmo sóbrios com relação a essas coisas? Ou estamos como a pessoa da ilustração, tentando agarrar cada oportunidade e usando o mundo plenamente? Vamos ver um segundo exemplo de como essa expressão grega é usada. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7 diz: Mas está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sensatos e sejam vigilantes. Agora, veja o que a nota diz. Ou, fiquem alertas, despertos. Mas se você olhar na interlinear do reino, ela diz, sede sóbrios. Então, nesse caso, os irmãos traduziram a expressão literal em grego sóbrio como vigilante ou alerta e desperto. Com relação a quê? Com relação às nossas orações. É interessante que o apóstolo Pedro tenha sido inspirado a escrever essas palavras. Com certeza, ele se lembrava de quando não tinha sido vigilante no que se refere às orações, quando Jesus tinha dito no jardim de Getsemane, continue orando. E é claro que Pedro deve ter se lembrado do que tinha acontecido quando ele não permaneceu sóbrio em sentido espiritual. Mas e nós? Somos vigilantes no que se refere às orações? Oramos constantemente a Jeová, sempre que surge uma oportunidade durante o dia? Ou será que só oramos quando acordamos, quando vamos comer e antes de dormir? Para sermos vigilantes no que se refere às orações, temos que estar sempre pensando em Jeová. Daí nós podemos realmente dizer que, em sentido figurado, estamos sóbrios. Agora, um terceiro exemplo. 1 Coríntios, capítulo 15. É claro que todos nós nos lembramos muito bem das palavras do versículo 33 sobre más companhias. Mas vamos ler o versículo 34 no mesmo contexto. E como ele começa, diz assim, recuperem o bom senso, fazendo o que é justo. Novamente, se olharmos a tradução literal do grego, lá diz, ficai sóbrios. Sobre o que esse versículo está falando? A nota de estudo desse versículo, que em inglês está disponível em formato eletrônico, diz assim, recuperem o bom senso. Aqui Paulo usa uma palavra grega que significa literalmente ficar sóbrio. Visto que alguns cristãos em Corinto deram ouvidos a ensinos apóstatas, como negar a ressurreição, eles estavam com um tipo de inconsciência em sentido espiritual, confusos e desorientados como se estivessem bêbados. Então, Paulo pede que eles fiquem despertos e parem de ficar confusos por buscar um entendimento claro do ensino da ressurreição. Eles tinham que fazer isso antes que sua inconsciência os levasse a ficar doentes e até morrer em sentido espiritual. Você viu por que os irmãos não traduziram literalmente? Recuperem o bom senso não está falando só de beber vinho ou cerveja. Está falando sobre evitar más companhias e pessoas que querem colocar ideias erradas na nossa cabeça. Será que podemos acabar sendo influenciados pela opinião de algumas pessoas, talvez até dentro da congregação, que dizem, será que o fim está perto mesmo? O que o mundo oferece é mesmo tão ruim? Será que ficamos tentados a acreditar em cada notícia que surge na internet sobre os que tomam a liderança na organização? Ou acreditamos cegamente nessas coisas? Ou pior ainda, buscamos na internet experiências sensacionalistas sobre outras testemunhas de Jeová? Precisamos nos lembrar que Satanás é o pai da mentira. Ele é especialista em mentir e faz questão de espalhar muitas mentiras. Mas se estivermos espiritualmente sóbrios, não seremos enganados por histórias falsas. Agora vamos ver o quarto e último exemplo. Está em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. De novo, se fôssemos traduzir literalmente do grego para o inglês, aqui apareceria a palavra sóbrio. O versículo 6 diz, portanto, não estejamos dormindo assim como fazem os demais, mas estejamos despertos. E notem,
Essa é a expressão, mantenhamos os sentidos. Qual é o contexto desse versículo? Está falando sobre o dia de Jeová vir como ladrão. Está falando sobre aqueles que vão dizer paz e segurança. Nesse sentido, estar sóbrio significa saber a época em que estamos vivendo. Nós não estamos só espiritualmente despertos, nós estamos alertas. Pense nessa ilustração. Imagine um vigia, e esse vigia está bem desperto, mas ele está assistindo uma partida de futebol na televisão. O seu time favorito está jogando. Ele está empolgado, mas ele não está alerta aos perigos. De forma similar, nós precisamos estar totalmente despertos em sentido espiritual e alertas ao que está acontecendo e aos perigos à nossa volta, como, por exemplo, nos envolver nos assuntos políticos do mundo hoje. Se fizéssemos isso, seríamos parte do mundo. Nós precisamos focar no reino de Deus como única solução. É isso que significa estar sóbrio. Então, nós vimos 4 aspectos dessa expressão literal estar sóbrio, quando traduzida para o inglês. Mas por que isso é tão importante? Irmãos, como já foi falado nesse programa, nós sabemos que épocas de dificuldade nos aguardam. Então, nós precisamos estar totalmente sóbrios ao enfrentar essas dificuldades. Esse ano é um ano especial. Marca os 100 anos da designação do escravo fiel e prudente. E em todos esses 100 anos, esse escravo se manteve desperto em sentido espiritual e alerta, e continua nos lembrando da necessidade de fazer isso. Pode ser que alguns digam, olhando para esses 100 anos, houve alguns momentos em que eles achavam que o fim viria em certa época, ou em certo ano, e o fim não veio. Mas imagine que você tem em casa um cão de guarda. Se esse cão latisse no meio da noite, e você se levantasse e visse que não era nada, você atiraria nele? Isso é só uma prova de que o cachorro está fazendo o trabalho dele. De forma similar, é verdade que o escravo fiel, em seu entusiasmo, às vezes disse coisas que podem ter desapontado algumas pessoas. Mas lembre-se, o papel do escravo fiel e prudente é nos alimentar e nos manter despertos e alertas em sentido espiritual. E pensando nisso, quando o dia chegar, quando Jesus trouxer a destruição sobre esse sistema de coisas perverso, onde você quer estar? Na praia, tomando um drink? Em cima daquela árvore, por assim dizer, tentando pegar a última fruta desse mundo? Ou você quer estar ocupado no serviço de Jeová, na construção, na pregação ou em outras coisas importantes? Nós sabemos a resposta. Mas para fazer isso, precisamos estar espiritualmente sóbrios. E para finalizar, se olharmos na entrada Sobriedade do livro Perspicaz, tem um ponto muito interessante, porque Pedro e Paulo usaram essa expressão em grego. E o Perspicaz faz um comentário muito interessante. Diz assim, ao manter os sentidos, Timóteo devia dar-se conta de que Paulo não estaria presente por muito mais tempo. Daí diz sobre Pedro. Pedro também sabia que ele e seus coapóstolos não estariam presentes por muito mais tempo. E então continua, sabendo da seriedade dos tempos, com crescente perseguição por parte do mundo, deviam ser ajuizados, vigilantes, e não deviam negligenciar a oração séria, para obter a força de que necessitariam para perseverar. Já faz 100 anos que o escravo fiel tem nos dado alimento espiritual. Mas, irmãos, lembrem-se, o escravo fiel não estará aqui para sempre. Em breve, o restante de ungidos na terra será levado, para que eles recebam sua recompensa. É claro que Jeová vai continuar cuidando de nós. Ele sempre providencia algo para cuidar de nós. Mas o que é importante? O que o escravo fiel e prudente quer transmitir para nós? O mesmo que Paulo e Pedro quiseram transmitir para aqueles que eles escreveram. Nós queremos transmitir a vocês a importância de cada um de nós ser moderado nos hábitos, vigilantes no que se refere às orações, manter os sentidos, não nos distrair com histórias falsas,
e estar alertas à época em que vivemos. Então, a pergunta que fica é: você está sóbrio? Você está totalmente sóbrio? Muito obrigado por esse discurso tão interessante. Agora vamos ouvir o que o irmão Kenneth Cook tem a dizer sobre o tema. Você se preocupa? Por favor, irmão Cook. Nós nos preocupamos com coisas que são importantes para nós, e não são poucas coisas. Por exemplo, nós nos preocupamos com nossas famílias, nossos amigos, nosso ministério e, acima de tudo, com nossa adoração a Jeová. E vamos fazer isso fielmente até o fim. Quando nossos irmãos precisam de nós, nós os ajudamos. Quando acontecem desastres naturais, conflitos civis e forte oposição à nossa obra, nós ajudamos uns aos outros. Além de tudo isso, nosso amor deve ser grande o bastante para nos preocuparmos com aqueles que encontramos na pregação. Jesus deu o exemplo para nós nesse sentido. Podemos ver como ele se preocupava com as pessoas lendo Mateus capítulo 9, versículos 36 a 38. Leiam comigo, Mateus 9, 36. Diz assim: vendo as multidões, sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro, como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vemos aqui que Jesus sentia pena das pessoas. O que significa pena nesse caso? A palavra pena mencionada aqui vem de um coração cheio de amor. Jesus amava as pessoas e nós também. Pena é um sentimento terno por pessoas em necessidade ou que estão sofrendo muito. Assim como Jesus, se amamos outros, nós nos preocupamos com eles e até sentimos pena deles. Isso nos motiva a ajudá-los e a esperar que eles aceitem a palavra de Deus e sintam o desejo de fazer a vontade dele. E nós sabemos que, para imitar a Cristo, é importante nos preocuparmos com os outros. Daqui a pouco vamos ver como podemos continuar focados em mostrar compaixão quando pregamos e ajudamos as pessoas a se dedicar a Deus. Vamos ver também qual é o texto do ano para 2020. Como o irmão Lete disse, fiquem atentos. Mas antes, vamos considerar alguns princípios bíblicos que foram escritos muito tempo atrás e que nos ajudam hoje a mostrar interesse nas pessoas que ainda não ouviram as boas novas. Desde o passado, Jeová tem ensinado seu povo a mostrar preocupação por outros. Aliás, ele disse aos israelitas que eles deviam ter consideração até mesmo pelos animais deles. Por exemplo, quando eles estavam para sair do Egito, Jeová deu a eles esta ordem aqui em Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6. Um pouco de contexto. Jeová deu instruções sobre como escolher um animal para o sacrifício pascual. O versículo 3 diz que os israelitas deviam escolher um cordeiro no dia 10 do mês. Com isso em mente, vamos ler os versículos 5 e 6. O animal deve ser sadio, macho de 1 ano. Podem escolher um carneirinho ou um cabrito. Ele será guardado até o dia 14 deste mês e toda a congregação de Israel o abaterá entre o pôr do sol e a noite. Por que era importante que eles não apenas escolhessem o cordeiro, mas o guardassem até o dia 14? Para responder a essa pergunta, vamos ver 2 princípios que podemos aplicar no nosso ministério. Primeiro, sabemos que o cordeiro que ia ser sacrificado tinha que ser mantido sadio para ser aceitável para Jeová.
O versículo 5 diz: o animal deve ser sadio, macho de 1 ano. Se um israelita escolhesse um cordeiro sadio, mas depois o animal se ferisse de alguma forma por descuido do israelita, Jeová não aceitaria mais aquele cordeiro para sacrifício. O princípio: mantenha o sacrifício aceitável. Não deixe de cuidar dele só porque o fim está perto. E nós podemos aplicar esse princípio no nosso ministério. Vamos ao segundo princípio. Também podemos ter certeza de que um pouco de compaixão estava envolvido no que Jeová disse a eles. Nesse caso, o cordeiro que ia ser sacrificado não era menos importante só porque ia morrer logo. Como vamos ver nesse discurso, podemos aplicar isso ao nosso ministério. E é bom nos lembrarmos desses princípios. De maneira apropriada, Jeová nos dá o exemplo em mostrar compaixão e em se preocupar com o que é importante até o fim. O mais importante é o modo como Jeová cuidou de Jesus até o fim do ministério dele aqui na terra. Por exemplo, Jeová mostrou que apoiava Jesus por responder às orações dele. Em certa ocasião, Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Também, Jeová expressou audivelmente seu apoio a Jesus. Quando Jesus foi batizado, ele ouviu Jeová falar desde o céu: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Imaginem como isso encorajou Jesus. E mais tarde, quando Jesus estava sofrendo muito nas horas antes da sua morte, um anjo de Deus o consolou. Sem dúvida, esse anjo era um amigo de Jesus que ele conhecia bem. Então, do começo ao fim, Jeová cuidou de Jesus, o Cordeiro de Deus, para sacrifício. Seria bom aplicarmos esses princípios ao trabalho que Jeová nos deu para fazer hoje. Por exemplo, é verdade que estamos bem perto do fim. Mas a pregação que fazemos não é menos importante hoje só porque o fim está perto. Aliás, agora que o fim está mais perto, é ainda mais importante nos preocuparmos com o nosso ministério. Temos que cuidar desse sacrifício de louvor que oferecemos ao nosso Pai Celestial até o fim, ou seja, quando Jeová deixar claro que essa parte do nosso serviço a Ele não é mais necessária. Até esse tempo chegar, qual deve ser o nosso objetivo quando pregamos? Jesus disse qual seria aqui em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Leiam comigo, por favor. Vamos começar com Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus se aproximou e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Então, pensando nessas palavras de Jesus, qual deve ser o nosso objetivo quando pregamos? Bom, o objetivo deve ser fazer discípulos de pessoas de todas as nações, ensinando-as e batizando-as, como Jesus disse. Notem que as palavras de Jesus são mais do que apenas uma ordem. Ele não começou dizendo: eu estou mandando, vão. Pelo contrário, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade, portanto, vão. Os verdadeiros discípulos de Jesus podiam ver o que estava por trás desta ordem e seguir em frente com confiança. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha recebido autoridade para supervisionar essa grande obra que eles estavam sendo designados para fazer.
Jesus estaria com eles e Ele está conosco hoje. Temos total confiança nisso. Pensando nisso, como podemos ajudar nossos estudantes para que mais deles se tornem discípulos batizados, assim como Jesus ordenou? É importante dar atenção a isso, porque, apesar de muitos se batizarem todo ano, o número de batizados tem sido o mesmo já por algum tempo. Mas é um bom número? É sim, com certeza. Mas o que podemos fazer para que mais pessoas tomem essa ação importante antes de vir o fim? Para responder essa pergunta, vamos considerar brevemente 4 maneiras de tocar o coração. Tem muitas maneiras, mas vamos ver só 4. Fazemos isso por meio do que falamos sobre Jeová, pelo que ensinamos aos estudantes sobre a oração, por incentivá-los a ir às reuniões e por ajudá-los a lidar com problemas. Vamos ver a primeira maneira. Tocamos o coração pelo que falamos sobre Jeová. Nosso objetivo é ajudar os estudantes a ver que Jeová cuida deles. Ele se preocupa com eles. Ele os ama muito. Ao usar nossas publicações com nossos estudantes, como o livro Entenda a Bíblia, temos que nos preparar bem e frisar as respostas que a Bíblia dá a perguntas como: Deus se preocupa conosco? Como Deus se sente quando as pessoas sofrem? E é possível ser amigo de Jeová? Considere as respostas, mostre como essas verdades nos dão alegria e melhoram a nossa vida, e ajude o estudante a se aproximar cada vez mais de Jeová. Segunda maneira, nós tocamos o coração pelo que ensinamos aos estudantes sobre a oração. Ensine-os a orar do jeito certo, a fazer orações significativas e de coração. Ore com eles a cada estudo. Diga-lhes que em nossas orações pessoais podemos abrir o coração a Jeová e falar sobre sentimentos que não falaríamos a ninguém. Também podemos pedir que Jeová nos ajude a amar apenas o que Ele ama. Por que podemos fazer isso com confiança? Porque Jeová se preocupa conosco e temos de deixar isso bem claro para os nossos estudantes. Terceira maneira, nós tocamos o coração por incentivar os estudantes a ir às reuniões. Convide seu estudante para assistir às reuniões o mais rápido possível. O que ele vê nas reuniões pode tocar o coração dele e ajudá-lo a progredir. Logo no começo, mostre o vídeo O que acontece em um salão do reino? Daí, convide-o para ir às reuniões com você. Ofereça transporte, se necessário. Eu nunca esqueço de quando alguém me deu carona para assistir à minha primeira reunião. Por fim, a quarta maneira. Tocamos o coração quando ajudamos o estudante a lidar com problemas, inclusive problemas que surgem quando alguém o ofende. Tudo isso está envolvido em tocar o coração deles, prepará-los e ajudá-los. Nossos estudantes precisam sentir o amor de Jeová quando aplicam os princípios bíblicos. Assim, eles conhecem melhor a Jeová. Para ajudá-los, mostre como usar o aplicativo JW Library, o guia de pesquisa para testemunhas de Jeová, e o site jw.org. Quando ensinamos nossos estudantes a fazer pesquisas antes do batismo, eles vão estar mais bem preparados para lidar com problemas e se dar bem com outros. Quando fazemos essas coisas por nossos estudantes, nós mostramos que realmente nos preocupamos com o que Jeová nos confiou. Tanto Jeová como o Filho dele querem que ajudemos o máximo número de pessoas a chegar à dedicação e ao batismo enquanto ainda há tempo. Para isso, não perca tempo estudando com alguém que não faz progresso. Em vez disso, dê atenção aos que têm disposição correta para com a vida eterna e cuide deles, e Jeová vai abençoar os seus esforços. Então, pensando nisso, qual é o texto do ano para 2020?
foi tirado de Mateus 28:19. Vão e façam discípulos, batizando-os. Aqueles que ouviram a Alexa antes no programa, ou que leram o texto diário para hoje, sabem que esse mesmo versículo foi considerado hoje, 5 de outubro de 2019. Isso é só coincidência. Não esperem isso no ano que vem. Com esse texto em mente, continue a colocar seu coração no ministério e a ajudar as pessoas. E cuide do seu ministério aplicando os princípios que consideramos até o fim. Muito obrigado, irmão Cook, pelo seu discurso. Relembrando alguns pontos que aprendemos no dia de hoje, nós com certeza nos sentimos encorajados por lembrar que o nosso líder não é humano. O nosso líder é Jesus. Lembrem-se que Mateus 23:10 diz que nós não devemos ser chamados de líderes, pois o nosso líder é um só, o Cristo. Também foi muito bom ouvir o discurso do irmão Stephen Lett, que destacou que a ajuda humanitária que prestamos é supervisionada e dirigida por Jeová. Tenho certeza que vocês também gostaram dos 4 vídeos. O primeiro tinha o tema: A boa mão do nosso Deus está sobre nós. Vamos começar a construir. O segundo vídeo nos deu uma visão histórica da compra de propriedades e o terceiro falou sobre um novo projeto de construção que está em fase de planejamento. O quarto vídeo foi sobre o novo aplicativo para enviar petições, seguido de uma apresentação mostrando uma nova forma de acessar os arquivos de áudio do jw.org. Depois tivemos uma consideração bíblica, um ataque que vem do norte, apresentada pelo irmão David Splain, do Corpo Governante. Em seguida, o irmão Samuel Hurd nos incentivou a estudar a Bíblia com a Bíblia de Estudo. E que presente foi a Bíblia de Estudo! Depois de cantarmos um cântico juntos e assistir um vídeo com irmãos de vários países enviando o amor cristão, o irmão Anthony Morris nos lembrou que temos muito trabalho a fazer. Como podemos ver nas notícias, os problemas do mundo aumentam cada vez mais. Em alguns lugares, nós vemos também que o povo de Deus sofre cada vez mais oposição. O irmão Mark Sanderson, do Corpo Governante, explicou que nós não precisamos ter medo porque o Todo-Poderoso está do nosso lado. Depois tivemos o discurso do irmão Geoffrey Jackson. Você está totalmente sóbrio? Sim, se nós continuarmos alertas. E, por último, o irmão Kenneth Cook, do Corpo Governante, levantou a pergunta: você se preocupa? O irmão Cook nos lembrou de como Jeová cuidou de Jesus, o Cordeiro sacrificial de Deus, até o fim de sua vida na terra. Da mesma forma, como destacado no texto do ano para 2020, Mateus 28:19, o irmão Cook destacou que nós devemos nos preocupar com o nosso ministério e dar a Jeová nosso sacrifício de louvor até o fim. Isso inclui nossos esforços de ajudar os que têm a disposição correta a se dedicar a Jeová e ser batizados. Não concordam que essa reunião foi muito encorajadora? Também, os vídeos que nós assistimos foram muito bons. E todos nós nos beneficiamos muito dos discursos que os membros do Corpo Governante fizeram. Por fim, nós também gostamos muito do discurso sobre o texto do ano para 2020. Vão e façam discípulos batizando-os.